Imóveis abandonados em Ribeirão poderão ser tomados pela Prefeitura. Um decreto já publicado em Diário Oficial determina que o município poderá se apoderar de áreas e edificações em débito com a administração ou mal conservadas. O terreno na rua Otávio Magalhães, no Alto da Boa Vista, é a grande estrela do bairro, mas pela quantidade de mato. O problema parece crônico e se repete na esquina e em tantos outros pontos de Ribeirão Preto. Áreas baldias viram depósito de lixo, galhos, entulho e incomodam os moradores. Para alguns, esses imóveis representam insegurança e um risco à saúde pública. O descaso com bens particulares levou a Prefeitura a baixar um decreto que permite o município tomar posse de terrenos e edificações em situação de abandono, na tentativa de barrar o desleixo. O poder público quer induzir os proprietários a rever o uso e fazer a manutenção adequada desses imóveis. Se não o fizerem, o município pode tomar o imóvel e o município pode ele próprio dar uso de interesse público a esse imóvel ou pode, a própria lei permite, até alienar esse imóvel em favor de investimentos em políticas sociais. O abandono também é caracterizado quando o proprietário estiver inadimplente com o pagamento de tributos ao município há mais de 5 anos. Nesta lista estão cerca de 7.700 imóveis com dívidas com o IPTU. De acordo com o secretário, a preocupação maior está com as áreas públicas, que pertencem à Prefeitura, ao Estado e à União. Prédios que não estão sendo utilizados, como o Lar Santana, por exemplo, ou o prédio onde funcionou o Cianê, as indústrias Matarazzo, que pegou fogo e está lá tombado, literalmente tombado, ou o imóvel na Avenida Bandeirantes. Então, todos esses nós estamos já com projetos em andamento e brevemente vou apresentar ao prefeito e, se ele autorizar, vamos fazer um chamamento de parceria público-privada. Para esse advogado especialista em direito urbanístico, a prioridade da administração é fazer o dever de casa antes de iniciar os processos de desapropriação de imóveis considerados abandonados. Ele explica que o procedimento para comprovar que o patrimônio está em desuso é burocrático, mas o decreto impondo diversas sanções aos donos de áreas deterioradas é um avanço para o planejamento urbano. Embora esse instituto é antigo, clássico, ele vem ser regulamentado agora em 2019, mas a boa notícia, né, o que traz esperança é que logo na sequência da votação do plano diretor que deliberou sobre esse instituto, trouxe esse instituto para o bojo do Plano Diretor de Desenvolvimento de Ribeirão Preto. O que se espera é que, arrecadado mais patrimônio, ele dê efetivo uso, porque a finalidade desse instituto é exigir que se dê fim social à propriedade. O processo também é demorado, porque num prazo de 3 anos, o proprietário ainda poderá rever esse imóvel, quitando as dívidas em aberto e ressarcindo a prefeitura de eventuais despesas. Do contrário, a área será encampada pela administração, passando a integrar o patrimônio público, podendo ser destinada a programas habitacionais. Em princípio, o objetivo disso é que se evitem situações que são cada vez mais recorrentes. Em virtude de questões de áreas deterioradas, em virtude de questões onde a deterioração do preço da propriedade acaba fazendo com que a pessoa acabe abandonando aquela propriedade, questões tributárias, impostos muito elevados. Essas situações, elas geram problemas muito sérios na questão da manutenção das propriedades. E isso, em questões de saúde pública, em questões diversas da própria manutenção da cidade, são muito graves. Então, é positivo que a gente tenha mecanismos para evitar situações dessa natureza. Ximene Osório para o Jornal da Clube. O Departamento de Fiscalização Geral informou que os terrenos são particulares e os proprietários já foram autuados em março deste ano. Diante da denúncia, um agente irá ao local para avaliar as condições dos terrenos, registrar novamente as irregularidades e proceder com a autuação. Agora, ao vivo, André Costa traz mais informações. André.
Pulse, realmente algo precisa ser feito, até porque são vários imóveis abandonados aqui pela cidade. Ao meu lado está o ex-procurador-geral do Estado, Dirceu Crisóstomo. Dirceu, a arrecadação ou desapropriação de um terreno abandonado é a última fase de um processo. Essa pode então ser uma medida exemplar. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É sim uma medida exemplar. A Prefeitura o que quer é que os proprietários desses imóveis disponibilizem o imóvel segundo a legislação do plano diretor e deem a sua devida função social. Se cada um tem o direito à propriedade privada, mas há um interesse coletivo que precisa ser preservado. O vizinho que está com problema sanitário por conta de um imóvel abandonado, problemas de segurança. Só gostaria de fazer uma colocação de cunho jurídico, de que a lei federal que dá fundamento, uma das leis inclusive citada pelo prefeito no decreto e que dá fundamento a esse decreto, essa lei está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, considerando eles que a lei é inconstitucional, o que coloca em dúvida se esse procedimento de arrecadar esses imóveis poderia ser feito. E a alegação é de que nós temos outro procedimento na Constituição que Ribeirão já poderia ter adotado desde 2001, que é notificar o proprietário do imóvel para que ele faça a construção do imóvel que esteja vazio ou faça um loteamento se comportar o imóvel. Se isso não for feito por um período, cobra-se um tributo maior dele, também ao longo do tempo, e por fim se chega à desapropriação. Então, como a Constituição indicou esse caminho de cumprimento da função social do imóvel urbano, é que os arquitetos estão questionando que essa arrecadação destes imóveis abandonados seria inconstitucional. Dirceu, no caso de Ribeirão Preto, faltam alternativas para resolver, ou pelo menos tentar resolver esses abandonos com maior agilidade? Você disse que é algo que já poderia estar sendo feito desde 2002. Exatamente. A Prefeitura já poderia ter notificado os proprietários desses imóveis para que dessem a devida função social, poderia estar cobrando tributos sucessivos, óbvio que isso tudo depende de lei, que já poderia ter sido feito, e chegarmos à desapropriação. Inclusive é uma desapropriação especial que não se faz pagamento em dinheiro por conta do proprietário não estar cumprindo a função social, portanto ele está desatendendo ao interesse da coletividade. Essas providências poderiam ser tomadas, o que também não impede de serem tomadas agora, né? Dirceu, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto, Pulse, e aí nós vamos mostrar problemas, má conservação dos ônibus do transporte coletivo lá da cidade de Jaboticabal. É com você. Ok, André.